Sejam muito bem-vindos. As pessoas ainda têm dificuldade em identificar a diferença de consultoria, auditoria e assessoria. Vamos explicar e deixar isso claro, né? Até porque nós temos a evolução, podemos chamar de evolução, desses três conceitos, dessas três atividades, que seria o compliance, tá bom? Muito embora cada uma tenha sua especificidade e não se confundam, a gente tem o compliance aí como um espectro geral nesse tipo de prestação de serviço, nesse tipo de gestão de processos, a gente pode chamar dessa forma. Então vamos lá, primeira, consultoria. A consultoria, como o próprio começo do nome já diz, é mais no âmbito do conselho, né, do aconselhamento. É o especialista que você contrata para te ajudar na tomada de decisões. Então você liga para ele, olha, está acontecendo tal coisa aqui, como que eu devo agir? Ou faz um parecer a respeito de determinada situação, qual é o meu risco na tomada de decisão? Então esse consultor vai te dar amparo legal, técnico, enfim, tudo que é necessário para que você conduza melhor o seu negócio ou determinada situação. Dentro de todos os ramos que nós vamos falar hoje, nós temos os segmentos. Então você pode ter um consultor de ordem tributária, de ordem trabalhista, de risco, de ordem contábil, de gestão, de RH, e tudo tem consultoria, tá? Evidentemente que no decorrer, né, dos anos, esse conceito foi muito prostituído em virtude dos incompetentes que perderam o emprego e se auto-intitularam consultores, que é o que acontece hoje com coaches e mentores, né? Tem que tomar muito cuidado com quem você está contratando nesse espectro, beleza? Assessoria. O assessor é aquele cara que não fica só no plano do conselho e do parecer, ele coloca a mão na massa. Então você vai passar por um processo, por exemplo, você vai passar por um processo de gestão da qualidade, vai implantar na sua empresa o ISO, né? Um certificado de qualidade ou um programa de qualidade, ou vai reestruturar, né, uma questão de enquadramento tributário, ou vai transformar a sua clínica num hospital dia. Aí você vai contratar alguém para te assessorar durante um período, né? O trabalho de assessoria, ele tem como característica, é claro que é uma regra que cabe exceção, mas é uma característica que ele tem começo, meio e fim. Porque o trabalho que será executado é esse, e esse trabalho tem fim para que depois a empresa caminhe com as próprias pernas e não tenha mais esse custo envolvido, né? Todos os trabalhos que nós estamos discutindo aqui hoje são trabalhos caros porque parte-se do pressuposto, né, um axioma, melhor dizendo, que aquele que te faz consultoria, assessoria ou auditoria tem uma formação que dá essa prerrogativa, né? Não é qualquer um que presta esse serviço, muito embora existem, né, pessoas que não têm um mínimo de qualificação oferecendo e prestando esse tipo de serviço, atividade. E o auditor? O auditor é um trabalho mais sistematizado e normalmente trabalha com fatos pretéritos, porque ele vê o que aconteceu e te dá um relatório contendo erros, possibilidades de risco, acertos e um novo horizonte a ser tutelado. Então, por exemplo, você contrata um auditor para sua empresa para falar sobre custo. E aí ele vai falar assim, olha, você está cobrando, por exemplo, R$ 50 para fazer um procedimento aqui, ou 500, ou 1.000, ou 10.000, não importa. Mas o teu custo que você acha que é R$ 35 nesse caso, na verdade é 43. Então o teu lucro é só 7, tá? Eu vou contar uma história para vocês entenderem o papel da auditoria. Há muitos anos, né, por volta de 2010, eu fui contratado para fazer auditoria numa empresa que trocava dormentes. O que são dormentes? É aquela madeira que fica embaixo do trilho do trem, sabe? Aqui embaixo. É essa madeira aqui. Aqui está o trilho, aqui está a madeira. E, na ocasião, um engenheiro dono da empresa me disse, olha, eu cobro X por dormente e me sobra Y. E aí eu fiz o cálculo, né?
por meio de um trabalho de auditoria. E quando eu entreguei o relatório para ele, eu já dei o prazo que a empresa dele ia quebrar. Por quê? Porque ele achava que o valor era um e na verdade era outro e ele não estava preparado para o rombo financeiro orçamentário que seria criado no futuro muito próximo. Quando eu entreguei esse relatório, eu fui até meio ridicularizado, porque eu era muito jovem na época, né? E aí ele falou, isso não existe, está errado esse cálculo e tal. 2 meses antes do prazo que eu dei, a empresa quebrou e esse cara me procurou como se eu fosse um mágico, né, ou um bruxo, querendo saber como que eu sabia que isso ia acontecer. Matemática básica, né? Evidentemente que não é tão simples assim um trabalho desse, mas a partir do momento que você tem a possibilidade de exercê-lo, você consegue prever o que vai acontecer até com muita facilidade. Claro que eu comecei nisso há 20 anos, então para mim é mais fácil, né? Todo mundo que tem 20 anos de expertise em qualquer coisa, diga-se, né? Pensa-se que é uma pessoa que entende o que está fazendo. Então, esse é o trabalho de auditoria, uma revisão sistemática de alguma coisa. E existe auditoria, por exemplo, trabalhista, de custo, tributária, de mercado, né? Qual que é a tua posição no mercado hoje? Quantos por cento do market share você tem? Você consegue fazer uma auditoria, que é um trabalho mesclado com a consultoria, né? E esse trabalho, quando eles se confundem, aí você vai ter, né, na sua mão, vai ser entregue para você o melhor cenário que o empresário, né, tem na mão. E aí existem auditorias e consultorias até de ordem pessoal. Quando você está gastando a tua vida particular, será que um profissional faz alguma coisa? E aí ele percentualiza isso, né? Olha, no último trimestre você gastou 40% da tua renda com lazer. É interessante diminuir. Ou 35% com tributos, mas aqui eu peguei outros profissionais do mercado que estão gastando 17%. A gente tem que trabalhar isso, tem alguma coisa errada. São trabalhos que colocam a sua empresa no eixo. Qual que é o problema da auditoria em especial, né? A consultoria e assessoria a gente vê um pouco mais cotidiano, né? A auditoria, normalmente, o empresário só a contrata quando a empresa começa a ir mal, né? Quando ela já não está bem, né? Vamos falar que ela já está doente. E aí, às vezes, não dá tempo de recuperar. Desculpa. Quando a empresa começa a ir mal e o empresário nota, significa que ela começou a ir mal há muito tempo. É padrão. Isso é padrão, tá? Como eu tenho 20 anos de auditoria, eu entendo perfeitamente. Então, terminando, né, falando de compliance, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala só de compliance, qual a diferença do compliance desses 3 setores, né? Você vai ter dificuldade para contratar um auditor que vai pegar a sua empresa numa visão 360 graus e vai auditar tudo. Porque é difícil um auditor que entende de tudo, né? De trabalhista, de mercado, de marketing, de tudo. Já o compliance, ele não. Ele normalmente é desenvolvido por uma equipe e aí você vai ter na sua mão uma receita, né? Um tutorial de tudo na sua empresa. Olha, você está correndo risco em trabalhista aqui, A, B, C e D. Em tributária aqui, tá. Em civil aqui. Em contábil aqui, o custo aqui, sua posição de mercado você precisa fortalecer assim. É uma visão 360 graus que é te entregue e que você consegue estruturar a sua empresa com plano de metas, com plano de ação, com objetivo, às vezes alterando missão, visão e valores. Consegue readequar até a sua conduta interna corporis e de mercado, né? Que é como o mercado te enxerga. Então, se você conseguir permear, né, essas 4 atividades, conjugadas ou não, de tempos em tempos, você vai garantir uma sobrevida qualitativa para a sua empresa. Não só da ordem financeira, mas como também da questão de visão mercadológica. Perfeito? Fico por aqui hoje. Hoje tá difícil, hein? Fico por aqui. Espero aí sugestões para o canal. Vamos em frente. Inscrevam-se, curtam e um abraço.